Hoje nos mandaram um pensamento de São João da Cruz. São João da Cruz, né, vocês sabem quem é, e hoje São João da Cruz é Andrés em Aurora. São João da Cruz hoje é um ser de Aurora. Mas quando ele era São João da Cruz, ele já era um grande instrutor e disse o seguinte: um só pensamento do homem vale mais que todo o mundo. É inacreditável, não é? Mas é assim. Um só pensamento do homem vale mais que todo o mundo. E, portanto, só Deus é digno de um pensamento do homem. Aqui vocês substituem o pensamento por amor e vejam o que ele está dizendo. E claro que o pensamento, se for fruto do amor, é um pensamento que vale mais do que o mundo. Porque o amor é uma energia cósmica. O amor não é uma energia do homem. O amor é uma energia cósmica. E se o nosso pensamento é cheio de amor, vale mais do que o mundo todo. Porque o cosmos vale mais do que milhões de mundos como este. Então, o nosso pensamento vale mais do que todo el mundo, como dizia ele em espanhol. E outra coisa que ele dizia, e que é incompreensível para a mente comum, e que, portanto, serve muito para hoje, diz o seguinte: se queres chegar ao santo recolhimento, não deves adquirir, mas negar. Porque na humanidade comum se trata de adquirir. Se trata de fazer, de acontecer, de adquirir, de possuir, de acumular, se trata disso. Mas não se trata disso. Mas se trata de negar tudo isto. E nós teremos que aprender a amar estas coisas estranhas. Teremos que aprender a compreender coisas que são incompreensíveis, que são inusitadas, coisas que não são normais. Teremos que aprender a perceber isto, teremos que aprender a amar estas coisas, não é? Para que possamos finalmente viver experiências que nunca vivemos. Porque as novas experiências que vamos viver não vão encontrar solução em nenhuma coisa que conhecemos, mas vão estar solucionadas naturalmente por aquilo de novo que nós podemos ter no nosso interior. O nosso interior tem tudo o que é necessário para que nós possamos servir em momentos como este. Porque o nosso interior é aquele que desejou encarnar nesta época. O nosso ser consciente jamais cogitou. O nosso ser consciente se dá conta que está aqui depois de 21 anos de encarnado, é que ele se dá conta de estar aqui. Nem sempre, hein? Mas o nosso ser interior é aquele que desejou encarnar. Então, é com o nosso ser interior que nós temos que ver. É ele que deve nos orientar nas experiências pelas quais vamos passar, que são inéditas para nós, e Deus sabe por quê. Que temos direito a uma experiência inédita neste ciclo da humanidade. Uma pessoa está perguntando: qual é a maneira mais adequada de eu me colocar nas orações grupais? Unindo-me na aura grupal e formando uma só voz e intenção? Ela mesma respondeu. Então, se há um movimento grupal de oração, que é muito necessário hoje em dia, sempre foi, mas hoje é muito necessário, mais do que nunca, porque aí toda aquela manifestação está se somando e aquela ampliação de forças, aquela ampliação de intenções deve ter uma outra repercussão. Agora, para você, orando em grupo, se unir à aura grupal e formar uma só voz e uma só intenção, você já deve ter aprendido noções de humildade. Porque quem não tem noções de humildade não faz isto. Quem não tem noção de humildade chega lá e quer impor a própria forma de orar. E quer que a oração seja diferente.
quer que a oração seja de um outro jeito. Não tem outro jeito. A oração, como surge, é aquela. Então, se você entra numa oração grupal, você está ali para fazer com todos a oração. Então, você faça a sua parte. Você está ali para fazer com todos. Cada um está ali para fazer com todos. Ninguém está ali para orar à sua maneira. É claro isso para vocês? Ninguém está ali para orar à sua maneira. Você, quando entra numa oração grupal, você está ali para orar com todos. E se todos estiverem nesta mesma sintonia, se cada um que estiver ali está para orar com todos, ali acontece uma oração potentíssima. Porque quem vai fazer a oração são todas aquelas forças imateriais que estão ali presentes, que estão ali atuantes e que estão ali preparadas para levar aquela energia para onde é necessário. Isso podem ser anjos, podem ser arcanjos, podem ser membros da hierarquia, podem ser almas de seres orantes, enfim. Se cada um estiver lá para orar com todos, ali acontece uma coisa que jamais aconteceria se cada um de vocês orasse à sua maneira. Veja como as pessoas estão sendo trabalhadas nessas reuniões de oração, de mantras, etc. Durante o trabalho de mantras desta manhã, tive 3 imagens. A primeira era uma copa dourada e antiga. E quando esta copa estava diante de mim, eu ouvi: isto é o único importante. Isto durante a prática de mantras. Então, com uma copa diante dela, na visão interna, ela ouvir: isto é o único importante. Bom, esta copa, que é uma coisa aberta para o alto, não? Uma copa começa assim, vai se abrindo para o alto. Isto é símbolo de uma entrega, de uma abertura para o alto. Então, o mais importante no que você está fazendo nessa reunião de mantra, nessa reunião de oração, o mais importante é você ser uma copa aberta para o alto. Isto é o mais importante. E o mantra, a oração, tudo que você está fazendo ali, deve ser em função de manter esta copa completamente aberta. E você ativa no sentido de estar aberta para o alto. Isto é o mais importante, disse uma voz dentro dela. Em seguida, a outra imagem. Ela viu um grande livro antigo e uma espécie de manto muito delgado, transparente, cobrindo este livro. Então, muitas vezes, um livro antigo que a gente vê numa visão ou que vê num sonho, isto pode significar o nosso livro kármico, pode significar a nossa conta kármica, num livro, o livro do karma. É um termo simbólico. E ela viu em seguida esta copa aberta para o alto, ela viu esse livro antigo, coberto de pó, isto é muito antigo, e uma espécie de manto delgado, transparente, o cobrindo, o protegendo. Então, isto pode estar significando que a sua conta kármica está sendo trabalhada à medida que você vai se entregando para o alto. E que isso tudo está protegido, que isso tudo está sob uma proteção. Um bom sinal que alguém possa ter numa reunião de mantras, não é? Agora, outra pessoa sonhou que um cão preto, grande, vinha e lhe mordia. E depois, logo em seguida, um outro cão também chegou e insistiu em mordê-la. E ela começou a sentir as suas mãos sem energia. O que isto quer dizer? Os animais que vinham morder
simbolizam as forças contrárias, simbolizam as forças involutivas, que insistem em morder. Morder quer dizer retirar a energia da pessoa. Uma mordida, não você tira a energia da pessoa. E as mãos sem energia simbolizam que a sua entrega não está sendo suficiente. Porque se a sua entrega fosse suficiente, você estaria cheia de energia. Então é preciso maior decisão para doar-se ao plano, para doar-se ao único. É preciso um trabalho na decisão. Muitos de nós decidiram certas coisas. Muitos de nós têm uma decisão tomada. Mas nas circunstâncias atuais e na realidade atual e na situação atual das forças em conflito, a nossa decisão poderia ser um pouco mais forte. Porque se a nossa decisão não for suficientemente forte, suficientemente decidida, a nossa decisão não pode nos dar certas energias. Porque a energia que nós necessitamos vem também da nossa decisão. Também da nossa decisão. Então, se você decide, você tem uma energia. Se você decide, você tem outra energia. E se você decide, é outra energia. Tá certo? Então, é a decisão que precisa ser verificada. Você precisa observar a sua decisão, a sua capacidade de decisão. Porque muitos de nós temos mais capacidade de decidir do que decidimos. Então, muitos de nós têm mais capacidade para reforçar a decisão do que a decisão que apresentamos em certos momentos. Às vezes nós apresentamos certas decisões que, para quem sabe ver, está vendo que tanto faz para você uma coisa ou outra. Não tem decisão nenhuma e tanto faz. Então, a força da decisão é muito importante. Porque existe decisão e existe decisão. E existe decisão. Aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito do que acontecerá no núcleo Soin, com esse trabalho que é uma semente, não, das comunidades, que está acontecendo lá. Então esta pessoa pergunta: existe já algum arquétipo de família? Sim, porque as famílias estão se aproximando, o núcleo Soin está aberto para as famílias. E nós estamos vendo que as coisas está tudo em aberto, como aquela taça, não, voltada para o alto. E pouco mais do que isso. Vamos nos entender a respeito do que é família hoje. O que é família hoje? Eu não sei o que as pessoas pensam de família. Pelo que se observa, pelo que se vê, pelo que acontece e pelo que a gente pode perceber, a família humana hoje é uma escola de renúncia, é uma escola de doação e é uma escola de sacrifício. Então, se nós somos um ser dentro de uma família, nós estamos cumprindo com aquele papel se renunciamos, se nos doamos e se estamos ali para sacrifício. Isto é uma família. Agora, nós não sabemos quanta alegria existe numa renúncia. Para nós, renúncia é uma coisa muito feia, porque nós nunca renunciamos realmente a uma coisa. A gente renuncia sempre segurando um pedacinho, sempre um pouquinho. Nunca solta uma coisa, fica sempre segurando uma coisa e diz que renunciou. Então, na renúncia, existe uma alegria que nós desconhecemos porque nunca renunciamos totalmente. Na doação, existe também uma grande alegria. Quando nós doamos, sem ficar acompanhando o que está acontecendo com aquilo, porque se você doa e fica acompanhando e fica observando, você não doou. Você pôs lá e está acompanhando de longe. Então não poderemos sentir uma alegria da doação.
Assim como não podemos sentir a alegria de um sacrifício verdadeiro. Porque no sacrifício verdadeiro, a nossa ação se torna sagrada. Sacrifício, como som, sacrifício, quer dizer fazer o sagrado, sacrifício. Não é o que a gente pensa, não é o que a gente imagina. Então eu acho que uma família, isto é, no meu modo de observar, onde existe realmente uma família, onde existe realmente algo que se possa chamar de família, é um lugar onde se aprende a renunciar, se aprende a doar e se aprende o sacrifício. Isto é a família hoje, ou a família como deveria ser hoje. Lá no núcleo Soin, nós não teríamos que apresentar a mesma escola. Porque mesmo que a gente ache que família é outra coisa, acaba renunciando, acaba se doando e acaba se sacrificando. É ou não é? Então, queira ou não queira, família não é o que está nessas lendas e nessas histórias de fadas, e nem nessas histórias infantis. Família é outra coisa. Como quem tem família já experimentou e sabe como é. Agora, isto não seria aquilo para fazer no núcleo Soin. Me parece, não seria isto. Me parece que para lá haver uma espécie de reunião, para que lá haja famílias, não será para fazer isto? Que todo mundo faz, queira ou não queira, goste ou não goste. Lá a família deve ser outra coisa. Agora, lá deve se tratar de formar uma família universal. Então, claro que lá entra uma família, em princípio, humana. E ali se trata daquilo se transformar numa coisa universal. Agora, como que se pode dizer que vai ser a família universal? Impossível, porque ela não surgiu, porque ela não está aí. Pode haver, sim, famílias universais. Maria, José, Jesus formavam uma família universal. Quando Maria ia visitar alguém, aquilo era a família universal dela. Quer dizer, a família universal já houve um modelo. Acontece que o nosso modelo é outro. É esse que está aí. E lá, no núcleo Soin, nós estaríamos convidados, desculpem, sabe, é assim que eu compreendo, pode estar errado, mas é assim que eu compreendo. Ali entra uma família humana e ela ali vai ter que estar numa vibração universal. Então as famílias que entram devem ser candidatas a serem as sementes de uma família universal nesta Terra. Agora, como vai ser, não sei, depende de quem entrar ali. Depende de quem for para lá. Se lá entrar uma família de drogados, será uma coisa. Se lá entrar uma família de gente honesta, será outra coisa. Se lá entrar uma família orgulhosa de estar lá, será outra coisa. Se lá entrar famílias humildes que estão buscando, será outra coisa. Então, como vai ser, não sei. Não deve ser o que existe por aí. Não deve mesmo. Então, quem for lá como família, para lá viver como família, vai ter que estar como esta taça aberta para o alto. Cada membro da família. Porque uma taça só, num grupo de 4, 5, 6 pessoas, é uma taça só, não é a família. Então lá, cada um é uma taça, todos abertos para o alto. E o alto lá é bem característico, o alto lá é bem especial. No alto lá tem a nave alfa. Ou tem a ligação com a nave alfa e outras coisas que nós não sabemos. Então, lá é lugar da família universal. O que é a família universal, como vai ser, o que se faz, depende de quem chegar lá. Claro que se chega uma família lá, vocês começam a mandar pacotinho de bombom, já se sabe no que vai dar. Porque às vezes mandam caixinha de bombom. Já se sabe no que vai dar. Acabou. Então, essa família universal vai ser o que nós formos, com toda a ajuda que vamos ter ali, com energia de Samana, com energia de Mahindra, com energia Soin, com energia de Muriel, enfim,
com a energia das nossas mônadas, que estamos lá como mônadas. Outra coisa que possibilita que ali surja a família universal é nós estarmos ali não como Joaquina, como Eusébio, como esta gente. Nós estarmos ali como mônadas. Todos nós estarmos ali como mônadas. Todos, indistintamente. Todos que estiverem no núcleo Soim devem ter a consciência de que estão ali como mônadas. Porque enquanto estiverem lá pessoas, não vai dar certo. Isto é, aquilo está dando certo, hein? Eu não estou dizendo que não esteja dando, está dando certo. Mas me perguntaram. Então, quem estiver lá dentro, como fulano, beltrano, cicrano e pessoas, aquilo não vai dar certo. Aquilo vai ser uma bela casa, com aquele jardim no centro, não? Que nós não merecemos aquele jardim. Com aquele vale também que nós não merecemos. Então, ali, nós teríamos que estar como mônadas. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas se nós não estivermos ali como mônadas, não sei. Vai ser o que será se nós estivermos ali como mônadas. Faz muita diferença isto. Do que se estivermos ali como estamos em todos os lugares. Isto vai fazer, esta é a diferença. E por isso lá dentro está um monastério. Foi colocado um monastério lá dentro. Então, o papel deste monastério, que se chama Monastério do Perdão e da Cura, não é? Perdão por nós não termos nos considerado mônada até agora. Nós nos consideramos não sei o quê, menos mônada. Então, o Monastério do Perdão. Entra lá, está perdoado de você não ter se considerado mônada nunca. Vai começar agora. Aliás, cura é porque vai começar agora. A cura é você conseguir fazer isto. Então, perdão por ter sido um ser estranho até hoje. E cura porque finalmente se considera uma mônada. Então chama-se Monastério do Perdão e da Cura. Essas são interpretações, sabe? Pode não ser assim. São interpretações, porque às vezes eu fico interpretando. Nós já sabemos, não já fomos avisados, que nós recebemos a instrução do alto segundo a nossa capacidade de compreender. Então, o que nós sabemos de polaridades, o que nós sabemos de androgenia, o que nós sabemos de polaridades reunidas, o que nós sabemos das polaridades transcendidas, o que nós sabemos de reprodução da espécie, tudo são coisas que nós sabemos porque assim cabem na nossa compreensão. Na nossa compreensão, o que cabe é aquilo que nos foi revelado. Mas não é que aquilo que nos foi revelado seja toda a realidade e a verdade. Nós temos que receber a verdade dentro da nossa capacidade de compreender aquilo, não mais, porque senão é inútil. Inútil desperdiçar energia. Então, considerando a nossa capacidade de compreender, se diz que um é homem, outro é mulher, depois diz que outro é andrógeno, depois diz que Deus é Deus, o nome de Deus é masculino ou feminino? Feminino é deusa, até Deus puseram masculino. Isto é a nossa capacidade de compreender, mais que isso não podemos compreender ainda. Agora, como é que a gente faz para avançar um pouco nestas coisas? Como é que a gente faz para ser digno de compreender um pouquinho mais? É vivendo o que a consciência lhe diz. Só isso. Então, para a gente compreender um pouquinho mais, teria que se perguntar se eu vivo conforme a minha consciência. E acho que só um em 1 trilhão vai dizer que vive. É ou não é? Porque muitas coisas que nós já sabemos não fazemos. Das menores até as maiores. Nós já sabemos, por exemplo, que temos que nos considerar uma mônada.
Quantas vezes por dia nos lembramos disso? Alguns nenhuma. Outras se lembram quando entram aqui e ouvem a partilha. Nós teríamos que estar o dia inteiro nos considerando mônadas. Pronto. Aí, quem sabe, daremos um passo à frente, além daquilo que está disponível para nós sabermos. E uma pessoa está fazendo uma pergunta importante a respeito da recapitulação do dia, aquela que nós somos convidados a fazer antes de adormecer. Não é? Antes de adormecer, fomos convidados a rememorar o dia de trás para adiante. Desde a última coisa que fizemos até estar ali para dormir, até quando acordamos de manhã. Fomos convidados a fazer essa recapitulação. E uma pessoa está perguntando que, fazendo esta recapitulação, que às vezes lhe aflora o senso crítico. Isto é, você vai fazendo a recapitulação do que fez durante o dia e precisa ter cuidado para não aflorar o teu senso crítico. Porque se você começa a recordar o que fez e começar a se criticar, ou começar a se condenar, ou começar a te julgar, acabou o exercício, hein? Porque esse exercício é para levar você à neutralidade e para levar você ao despojamento de tudo que você fez. Assim como você tira a roupa e veste o pijama, você tira de você tudo o que você fez, só não veste outra, porque não tem pijama nessa coisa. Você vai recordando tudo que você fez como se você tirando a roupa. Você, quando tira a roupa, tira as peças, você pensa em alguma coisa, você vai tirando a roupa, sem criticar. Tudo que você se lembrou, mesmo que você tenha se lembrado de ter pensado mal de alguém, pensei mal de alguém, vá para adiante, pronto. Não precisa se condenar por causa daquilo. Não precisa dizer, não devia ter feito. Não é exercício de perdão, não. É exercício de recapitulação. Não é exame de consciência para você se julgar, para você querer. Não. É se lembrar o que fez, jogar fora e passar para adiante. Para você dormir nu do que você fez. Então, se você vai se recordando e se vai se criticando e se vai se julgando, você está tirando um pijama e vestindo outro. Você está tirando o pijama, a roupa daquele que falou mal, e está vestindo a roupa daquele que está arrependido. Não é para isso o exercício. O exercício é para você tirar, jogar fora tudo que você se lembra que fez durante o dia. Não é para julgar nada do que você fez. É para dormir limpo, para dormir nu, para dormir só. Quando chega no fim do exercício, que aí pega no sono, você está só com a sua essência. Não tem mais nada. Esse é o exercício. Claro que muitas pessoas não conseguem fazer isto e dormem no meio do exercício. Mas se elas tiveram a intenção de fazer isto, se elas tiveram a decisão de fazer isto, mesmo que não consiga, ela pode ser ajudada pelo seu ser interior e pode fazer isto durante o sono. Ela dorme e, dormindo, vai fazendo isto. Num outro nível, é claro. Mas aí é aquela história. Nós precisamos estar unidos com o nosso interno. Porque o nosso interno não dorme. Mesmo que você pegue no sono durante um exercício destes, ou mesmo que você pegue no sono durante uma oração, quem pegou no sono foi o teu cérebro, o teu corpo, a tua consciência humana. Não você. Você continuou desperto, do outro lado. Então, se a sua intenção foi verdadeira, você vai fazer aquilo justamente quando esse trambolho todo dormiu. Aí deixa você fazer. Teria aqui uma pergunta para amanhã cedo, mas vamos antecipar. Pergunta: como deve ser o espírito de um viajante, de um mochileiro aprendiz? Mochileiro, ele quer dizer aquele que leva uma mochila. Tira essa mochila. Não leve mochila, não. Não vamos chamá-lo de mochileiro. Como deve ser o espírito de um viajante? Porque certas viagens não se faz com mochila. Certas viagens a gente faz descalço, nu e sem nada na mão.
Como é que se faz essa viagem? Como deve ser esse espírito? Então, nós ainda estamos naquele ponto de termos que transformar, de termos que transcender aquilo que se chamam os pecados capitais. Que termo velho, né? Antigo, mas existe, se sabe, existe. Isso que chamam de pecados capitais e que a gente não quer nem ouvir falar, isto que a gente chama de pecados capitais são aquelas características humanas muito impregnadas, aquelas características humanas que vêm nas células e que você se dá com elas. Então, quem diz que não tem pecado capital, ou é ignorante ou está mentindo. Porque isso vem nas células. E aí nós estamos com as nossas células com os pecados capitais. E nós vamos então ter que lidar com essas células. Temos que ser essas células também e temos que ver o que fazemos das nossas células. E aí o que faz um viajante é isso. Ele vai trabalhando a ira, vai trabalhando a cobiça, vai trabalhando a inveja, vai trabalhando a luxúria, vai trabalhando a preguiça, vai trabalhando a gula, vai trabalhando o orgulho, vai trabalhando a avareza, vai trabalhando a soberba, vai trabalhando a vaidade. Tudo isso está impregnado. Você tem que trabalhar isto, queira ou não queira. Tem que se dar conta de que você tem isso num certo grau e tem que tratar de ir diminuindo esse grau. E hoje, quem cuida destas coisas já disse que tem mais pecado capital próprio de hoje. Querem ouvir? Injustiça social, manipulação genética, drogas, aborto, pedofilia. Ainda acrescentaram mais esse. Então, hoje, ainda tem mais essas coisas embutidas nas células. Injustiça social. Bom, injustiça social está aí, não? Ninguém diga que não faz injustiça social. Manipulação genética. Uso de drogas. O uso de drogas não é só essa droga que leva as pessoas a sonharem. O uso de drogas são os medicamentos que você compra na farmácia, né? Está cheio de droga. Uso de drogas, aborto, pedofilia. Então, o que um viajante deve cuidar é de cuidar disso, de tirar isso tudo, diminuir o peso disto tudo. Diminuir isto. E esta mesma pergunta, que pergunta como deve ser o espírito de um viajante, se é que ele tirou a mochila, o que é a verdade? O nosso encontro com a verdade vai se ampliando conforme a nossa visão. Se nós vemos uma coisa e se observamos, ali vamos ver um pouco da verdade. Se nós vemos mais ou vemos menos, se observamos mais ou se observamos menos, vamos vendo tanto da verdade, segundo o que vemos e segundo o que observamos. Então, existe uma verdade para cada um de nós, porque ela é aquilo que nós conseguimos ver e aquilo que nós conseguimos observar. Tem que cuidar de estar atento. Tem que cuidar de estar atento e de estar atento com bastante desapego. Porque você pode estar atento, ver uma coisa e já se envolve com aquilo. Não. Você esteja atento e treinando o desapego. Porque tudo aquilo que você percebe e vê, a tendência é ficar apegado. Ou a tendência é rejeitar. Que é a mesma coisa de se apegar. O resultado é o mesmo. Aquilo com que você se apega e aquilo que você rejeita, você vai reencontrar daqui a pouco. Para ver se você consegue ser neutro diante daquilo. Essas são as coisas que nós podemos compreender, que nós podemos perceber. Agora, cada um de nós tem aí um campo de trabalho. Cada um de nós pode desenvolver estas coisas, ou cada um de nós pode não querer nada a ver com isto. E aí? E uma pessoa pergunta, pode a alegria de viver ajudar a cumprir as tarefas e o serviço?
Claro que pode, desde que você não esteja procurando alegria aqui fora. Alegria de viver é um termo muito romanceado, né? Alegria de viver. Alegria de viver. Pode existir sim alegria de viver. Se a sua alegria está vindo do seu interior, isto dura. Agora, se essa alegria de viver que todo mundo experimenta às vezes, de vez em quando, está dependendo de coisas externas, aí não sei para que serve isto. A alegria de viver pode nos ajudar no serviço? Pode, se a sua alma já está se comunicando com você. Agora, se não está, você não pode ter alegria de viver no serviço antes disso. Mas o serviço pode lhe dar alegria. Aí é o inverso. Aí, se você vai viver a lei do serviço, você vai começar a experimentar uma alegria que vem de você estar servindo, que é uma lei da alma. Então é por isso que é inconcebível um trabalho como o nosso sem serviço. É inconcebível. Inconcebível, porque nós ainda não temos aquela alegria da alma explícita, irradiando, não temos, porque estamos trabalhando esse contato ainda. Estamos trabalhando esse contato. Mas o serviço é implícito no trabalho, porque da lei do serviço, que é uma lei da alma, começa a chegar uma alegria para você. Em vez dela ter vindo de dentro, ela vem do serviço. E assim você vai conhecendo uma alegria e vai cumprindo uma lei que é da sua alma. Agora, o limite em que você está vendo a alegria que vem do serviço, e quando você começa a sentir a alegria que vem da sua alma, isso é um limite que você precisa experimentar. E que existe uma possibilidade de você experimentar isto se você serve. Porque no serviço, que é uma lei da alma, existe alegria. Então, se uma pessoa é muito complicada, vá servir. Vá servir. Mas vá servir mesmo. Que dali a pouco ela começa a experimentar uma alegria que vem do serviço, do fato de estar servindo, e que é uma alegria que a prepara para sentir a alegria da própria alma, aquela que vem de dentro. Mas a alegria de viver, ela só vai conhecer à medida que servir. E à medida que a sua alma começar a se manifestar.